Mais um aí, teste que você deveria ter feito. Se não fez, você acompanha aqui. Tá, a figura mostra 4 situações, uma na qual um bloco inicialmente em repouso é deixado cair, e 3 outras nas quais o bloco desce deslizando em rampas sem atrito. Então você tem essa aqui primeira, que o bloco é deixado cair, ok? Sem efeito do ar, né? Queda livre. Aqui nos outros 3 casos, ele fala que ele desliza em rampas sem atrito. Então esse aqui é bom marcar aqui, né? Sem atrito, ok? Sem atrito. Então, sem atrito. Então, ABC sem atrito, na queda de ATB, você também vai considerar uma queda livre, ok? Então tá. Ordene as situações de acordo com a energia cinética do bloco no ponto B. No ponto B, em ordem decrescente. Ordene as situações de acordo com a velocidade do bloco no ponto B. Ok, em ordem decrescente também. Então vamos lá. Então aqui, nesse ponto, você já estudou conservação da energia, ok? Ou já deveria ter estudado. Então, conservação da energia mecânica. Então, o que você tem que considerar aqui? Primeiro, lembrar, né, da questão da energia cinética, da energia potencial. Você tem que rever isso tudo, se não viu ainda. E você pode aplicar aqui. Por que você pode aplicar o que a gente chama de conservação da energia mecânica nesse problema? Porque ele falou que está sem atrito, não tem atrito atuando nesse sistema. Então, quais as forças que atuam nesse sistema? Então, a gente vai falar agora quais são. Então, o bloco está caindo. Então, nesse caso aqui de A até B, a única força que atua é a força-peso, né? Nós estamos considerando aqui que não há força de arrasto. Né? Porque aqui ele não falou, mas devia ter colocado, deixado claro isso. Né? A figura mostra 4 situações, uma da qual um bloco inicialmente em repouso é deixado cair. Então, aqui você vai considerar que não tem força de arrasto, né? Não tem força de atrito com o ar. Bom? Então é uma queda livre da ação do ar. Então é só de A até B sob a ação da força-peso. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, o bloco descendo uma rampa aqui, né, em linha reta, inclinada, e essa rampa também não tem atrito, não há atrito nenhum. Então nesses outros casos é a mesma coisa, só que o percurso aqui no último, por exemplo, é um pouquinho mais complexo, mas eles vão de A, os blocos saem do mesmo nível A, e chegam ao nível B aqui embaixo, né? Todos saem do nível A e do nível B, nas 4 situações. Então, isso que tem que analisar. E nas 4 situações só existe a força-peso, aqui no caso né, do primeiro problema, atuando. No segundo caso, ainda tem a força normal, né, que atua sobre o bloco. Tá? Mas não tem atrito em nenhum dos casos. Então, ele pergunta aqui. Ordene as situações de acordo com a energia cinética do bloco no ponto B. Então, ele quer saber o seguinte. Qual que tem maior energia, né, desses casos? O bloco tem maior energia no ponto B em que caso? É isso que ele quer saber. Então, o que você tem que fazer? Como não há atrito e as únicas forças que atuam é força-peso e força normal, tem que fazer análise desse problema. Então, primeira coisa, força-peso realiza trabalho? Sim, realiza trabalho aqui em A, B, C, D, nos 4 casos. Tem que pensar aí por que ela realiza trabalho nesses casos. Segunda coisa, tem uma força normal atuando aqui. A pergunta é a seguinte, ela realiza trabalho? Não. No primeiro caso não existe força normal, então não vai existir trabalho de força normal. No segundo caso, número 2, existe uma força normal atuando, mas a força normal aqui ela é perpendicular ao deslocamento do bloco. Você já deve saber que uma força que é perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, né? Pela definição do trabalho de uma força, tá? Então isso vale para os outros casos também, porque o bloco está percorrendo e a força percorrendo a rampa, né? Em qualquer ponto que ele tiver, a força normal vai ser perpendicular ao seu deslocamento. Então, portanto, a força normal não realiza trabalho nesses 3 casos aqui. No primeiro caso, ela não existe. Nos outros 3 casos, ela não realiza trabalho. Então, nos 4 exemplos, a força-peso é a única força que realiza trabalho. Além disso, você tem que saber que a força-peso é uma força conservativa, ok? Você pode escrever aqui, ó. A força-peso é uma força conservativa. Então, o seu trabalho, né, não
depende da trajetória, depende das posições final e inicial, final e inicial da partícula onde ela atua, ou seja, onde a força peso, onde, né, a força peso está aplicada, onde a força peso está aplicada. Entendido? Então, a força peso é uma força conservativa. Então, o seu trabalho não depende da trajetória, depende da posição final e inicial da partícula onde a força peso está aplicada. Né? No caso aqui, você fala, mas a posição final é diferente, né? No caso da força peso, né, só vai depender, o seu trabalho só vai depender do nível em que a partícula se encontrava no início e do nível que ela se encontra no final. Por quê? Porque a força peso é vertical, então quando a partícula caminhar na horizontal, o seu trabalho é zero, ok? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar a situação. A partícula sai aqui, né? O bloquinho sai de A até B. Então aqui você percebe que a força é exatamente vertical, né? Ó, em todos os casos aqui, tá vendo? Deixa eu mudar a cor desse vetor aqui, que eu não sei se está dando para enxergar. Agora sim, né? Então aqui, ó, é vertical, tá? Então o que você tem aqui? Simplesmente, né, como uma força constante, é peso vezes deslocamento. Quando você vier para esse exemplo aqui, você vai falar, mas aqui a partícula está se movendo numa direção inclinada aqui, né? Então aqui a distância que ele vai percorrer é maior. Então a impressão que dá é que nesse percurso 2 aqui, o trabalho será maior. Mas não é. Por quê? Porque como a força peso é conservativa, você poderia imaginar, né? Então significa que independe do percurso, né? Então você poderia imaginar o seguinte, vamos pegar aqui, vou traçar aqui um percurso. Ele está explicando detalhadamente aqui, tá? Quem já sabe já tem a resposta, né? Tá explicando para quem ainda não entendeu ou não estudou o assunto. Então aqui, ó, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Deixa eu marcar aqui um caminho diferente. Vou usar um tracejado aqui. Então imagine o bloco B, ao invés de fazer esse percurso que está aqui, tá vendo? Na rampa inclinada, vamos fazer este, ó. Ele vai sair daqui. Peraí, deixa eu tirar esse vetor que está atrapalhando. Vai sair daqui. Que cor horrível. Deixa eu botar uma cor mais preto ou cinza, né? Esse laranja aí não tá legal não. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui desse negócio. Opa, fiz errado aqui. Então esse tracejado aí ainda não ficou bom, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar mais fino, né? Agora tá melhor um pouquinho. Bom, eita, velho. Tudo errado agora. Deixa eu começar de novo. Só um segundinho aqui. Deixa eu fazer a linha aqui, tracejada, mas com cor diferente. Sim, vai ficar aí sim, agora ficou legal. Fazendo esse percurso aqui, em vez de fazer pela rampa, faz o percurso na vertical. Agora, para chegar em B, teria que andar na horizontal, né? Então, a gente teria que fazer esse percurso na horizontal aqui, ó. Sair, né, desse ponto até chegar aqui, né, em B, ok? Então, esse é o percurso, ó. Nesse percurso, só existe trabalho da força-peso na vertical, porque aqui você tem a força-peso nessa direção. Quando o bloquinho caminhasse na horizontal aqui, para chegar nesse ponto B, o trabalho força-peso é zero. Então aqui o trabalho da força-peso só ocorre na vertical. Então nessa direção horizontal aqui, o trabalho força-peso é zero. Vou eliminar aqui o desenho, ó. Tirei. Então você vê que o percurso aqui é o mesmo do primeiro. Então, como o valor da força é igual, o trabalho também vai ser igual. Entendido? Então, tanto faz se o percurso é este ou este, o trabalho da força-peso vai ser o mesmo. Isso vale para todos os outros, né? Apesar da posição B não ser a mesma, elas estão no mesmo nível. Então, no caso aqui, a gente pode até mudar aqui a frase, né? A força-peso é uma força conservativa, então o seu trabalho não depende da
trajetória, depende apenas, né, depende dos níveis, vamos botar assim, né, dos níveis, ou da altura, né, da altura final, alturas, né, das alturas, são duas, né, das alturas final e inicial, né, no caso da força-peso até mais, menos rigoroso, e no caso não precisa nem ser o mesmo ponto, né, desde que seja o mesmo nível, você já tem o mesmo trabalho, entendeu? Então a força-peso é uma força conservativa, então o seu trabalho não depende da trajetória, depende, né, das alturas final e inicial da partícula. Alguém vai falar assim, mas depende da massa também. Sim, nós não estamos discutindo a questão da massa, né? Nesses exemplos todos aqui, você tem o mesmo bloco, a mesma massa. Então a massa, né, é a mesma, não está discutindo isso. Aqui é o mesmo local, a mesma região. Então o G, a aceleração da gravidade também é a mesma. Então é claro que o trabalho aqui, se a massa do bloco for, né, diferente de cada bloco desse aqui, os trabalhos da força-peso serão diferentes, porque as forças serão diferentes, né? Os valores da força serão diferentes, né? Se cada bloco desse que tivesse um local diferente, onde o valor de G fosse diferente, o trabalho também seria diferente. Mas aqui está supondo que são ou o mesmo bloco, né, em situações diferentes, ou blocos diferentes, mas com mesma massa, ok? Mesma massa, então, e no mesmo, né, no mesmo local, na mesma região, que o G é o mesmo. Então, M e G são iguais. O que tem de diferente aqui é o percurso, né? Os níveis, tá vendo, final e inicial são os mesmos. Então, ele está dizendo que nessa situação o trabalho da força-peso é igual. Por quê? Porque a força-peso é uma força conservativa. E o nível inicial e final em que esses blocos de mesma massa caminham, né, eles caminham desse nível inicial para esse nível final, são os mesmos, entendeu? É isso que a gente está discutindo aqui. Então, nessa situação, o trabalho é o mesmo. Se o trabalho é o mesmo, em todos os casos, agora você vai aplicar a conservação da energia. Você pode fazer de duas formas aqui, né? Aplicar a conservação da energia, ou se não, usar o que a gente chama de teorema do trabalho-energia, ok? Ou simplesmente o teorema da energia cinética, tá? Que diz o seguinte, né? Acho que é melhor até aplicar o teorema da energia cinética, mas depois a gente pode pensar em termos de conservação de energia também. Então aqui, ó, o que a gente poderia escrever? Poderia escrever assim, ó. Como, né, o trabalho da força-peso é o mesmo em todos os quatro, né, percursos ou caminhos, né, ou trajetórias, e a energia cinética é zero em todas as quatro situações, né? Depois você pode melhorar o português aí, né? Vamos escrever primeiro em todas as quatro situações. Aí a gente conclui. Então, a energia... Eu falei também do nível, peraí, deixa eu ler de novo. Como trabalha força-peso é o mesmo? Todos... isso a gente já viu, né? Já verificou. Como o trabalho força-peso é o mesmo em todos os quatro caminhos, aí você pode explicar por que é igual, né? Eu expliquei só falando, né? Pode explicar, pois, né? Como o trabalho força-peso é o mesmo em todos os quatro caminhos, pois o nível final e inicial são os mesmos, e a energia cinética inicial é zero em todas as quatro situações, então a energia cinética final é a mesma. Ok? Aí você pode até botar aqui, né? Entre parênteses, por exemplo, né? Aplicando, depois pode melhorar, não ficou muito bom não. Aplicando o teorema da energia cinética. Vamos escrever aqui, né? O que é o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz o seguinte, né? Vou fazer aqui embaixo. Opa, não deu certo não, peraí. Está ali em cima, né? Aí não passa de uma página para outra. Vamos escrever aqui embaixo. Aplicando o teorema de cinética. Vou tirar dali para enxergar melhor. O teorema de cinética diz o seguinte, ó, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. No livro usa K, tá?
para energia cinética, né? Se você quiser usar K, sem problema nenhum. Pode usar EC também, né? Pode escrever assim, ó. Energia, né? E de energia, maiúsculo, e o C minúsculo, tá bom? Ou índice, né? Também tá legal. Mas o livro usa K. Se quiser usar K, sem problema nenhum. Tá bom? Deixa eu só trocar aqui e botar delta. Então esse aqui é o trabalho resultante igual a variação de energia cinética, certo? Se quiser escrever assim, né, justificar a sua resposta usando, né, o termo de energia cinética, você faz o seguinte: o trabalho resultante é igual a variação de energia cinética. Aí você vai escrever assim, seguinte, né? Aí você pode escrever que em vez de escrever esse texto todo, você escreve essa expressão, né, dizendo, ó, pelo teorema da energia cinética, que é o que, vírgula, esse aqui, ó, trabalho resultante igual a ΔK, podemos determinar, né, resolvendo de outra forma, né? Aqui você pode só terminar escrevendo assim, aplicando o teorema de energia cinética, fechou parênteses, já estaria bom, mas eu não gostei muito não, parece que não explicou totalmente, né? Eu vou tentar fazer de outra forma aqui, ó. Opa, tem um negócio errado aqui. Pelo teorema da energia cinética, trabalho resultante igual a ΔK, vírgula, podemos determinar, né, a energia cinética final. Como K inicial, né? Porque ΔK é K final menos K inicial, né? Como... Não vou escrever isso aqui agora não, vou escrever assim. Então vamos lá. Agora vamos calcular, para isso temos que calcular o trabalho resultante, né? Pode até escrever aqui. Para isso temos que saber o trabalho da força resultante. Estou explicando, ali não pede para explicar, né? Mas não é um problema, uma prova você tem que explicar, né? Pelo termo de energia cinética, trabalho resultante que é ΔK. Podemos determinar a energia cinética final. Pelo termo de energia cinética, podemos dar ponto, né? Final. Pronto. Para isso, temos que saber o trabalho da resultante. Aí fica como... Fala, Dinha. Não, só estou gravando um vídeo aqui. Então vamos lá. Para isso temos que saber o trabalho resultante em cada situação. Como o desnível em todos os percursos 1, 2, 3 e 4 são o mesmo, né? E a força-peso é conservativa, estou detalhando aqui, né? Cujo trabalho é independente, né? Não precisa nem escrever, né? Porque já disse que é conservativa e acabou, né? Então, e a força-peso conservativa, então, não precisa nem escrever aquilo. Você está falando que é conservativo, então você está dizendo que o trabalho independe do percurso, entendeu? Não precisa ficar repetindo. Você tem que saber que força conservativa, né? Trabalho, então, independe do percurso. Então, vamos lá, voltando. Pelo teorema de energia cinética, que é esse aqui, ó, T resultante igual a ΔK, podemos determinar a energia cinética final, né? Porque ΔK é K final menos K inicial. Para isso, temos que saber o trabalho resultante em cada situação. Como o desnível em todos os percursos 1, 2, 3 são o mesmo, o desnível é o mesmo, né? Aqui vou te botar no plano, é como os desníveis, né? Os desníveis são mesmo no sentido, tem o mesmo valor, né? São mesmo e a força peso conservativa, então tem uma vírgula aí que não está aparecendo. Peraí, deixa eu... Agora aparece. Então, né? Peso conservativa, então, não sei se tem vírgula não, mas vai ficar. Então, o que nós podemos concluir? Que o trabalho da força resultante é o mesmo... eu botei resultante, eu não discuti ali que é resultante é o peso, né?
vamos ter que colocar isso. É o mesmo em todos os percursos, senão vai ficar estranho, né? Tem que colocar antes, eu esqueci. Eu pensei, mas não escrevi, não tem que escrever, ó. Vamos botar então. Pelo teorema da energia cinética, trabalho de tocar, podemos determinar a energia cinética final. Para isso, temos que saber o trabalho resultante em cada situação. Né? Então, aqui, ó, a força, vou ter que, nossa senhora, a força resultante ali, né? Força resultante, né? A única força que realiza trabalho é a força resultante, ou a força peso. É a força peso, pois, aquilo que a gente já discutiu antes, pois a força normal que atua no bloco é perpendicular ao deslocamento em todas as situações. Vê quanto detalhe? Muito detalhe para pensar, né? Pela energia cinética, o trabalho resultante é igual a ΔK. Podemos determinar a energia cinética final. Para isso, temos que saber o trabalho resultante em cada situação. A única força que realiza o trabalho é a força peso, pois a força normal que atua no bloco é perpendicular ao deslocamento em todas as situações e, falta uma coisa ainda, e a força, e não há, melhor escrever assim, e não há força, não há força, não sei se é o melhor português, mas vai ficar assim. Uma força de atrito atuando. Ok? Ponto. Como os desníveis, aí sim, né? Como os desníveis em todos os percursos de nutrição são o mesmo, e a força peso conservativa, então o trabalho resultante é o mesmo em todos os percursos, entendeu? O trabalho resultante é o mesmo, porque o trabalho resultante é igual ao trabalho de força peso, tá? Não tem outra força realizando o trabalho, tá? Então, poder escrever se são mesmo a força conservativa, então trabalho, botar até aqui, para não te levar a conclusões erradas, tá? Então, isso aqui é trabalho, tá? T do peso é o mesmo em todos os percursos. Aí, o que a gente escreve aqui? Portanto, a variação, né? A variação da energia cinética é a mesma, como a energia cinética é zero. Nossa, ficou ruim, né? Zero em todos os casos. Então, concluímos que a energia cinética final será a mesma para todos. Nós discutimos detalhadamente para você entender a teoria, tá? Então vamos pegar esse aqui e vamos botar numa página em branco aqui. Espera aí. Está muito feio isso aqui, né? Pelo teorema de cinética, trabalho resultante é igual a ΔK. Então podemos determinar a energia cinética final. Para isso temos que saber o trabalho resultante em cada situação. A única força que realiza trabalho é a força peso, pois a força normal que atua no bloco é perpendicular ao deslocamento em todas as situações e não há força de atrito atuando. Como os desníveis em todos os percursos 1, 2 e 3, 4 são os mesmos e a força peso é conservativa, então o trabalho da força peso é o mesmo em todos os percursos. Portanto, aqui ficou duas vezes, né? Mas tudo bem. Portanto, a variação da energia cinética é a mesma. Como a energia cinética é zero em todos os... faltou aqui energia cinética inicial, faltou essa palavra aqui. Inicial é zero em todos os casos, então concluímos que a energia cinética final será a mesma para todos. Entendido? Vamos voltar à figura. Então aqui é o seguinte, a energia cinética é a mesma, aqui o final será a mesma por quê? Vamos fazer mais resumido agora. Porque a resultante aqui, o trabalho da resultante aqui vai ser o trabalho da força peso, porque a força normal não realiza trabalho e não existe força de atrito, ok? Está aqui sem atrito.
Então, como o trabalho da resultante é o trabalho da força-peso, e aqui você tem o mesmo nível final inicial, então você vai ter o mesmo trabalho. Então, o trabalho da força-peso nesse percurso é 1, que é igual ao da resultante, né? Aqui também vai ser o mesmo valor, aqui vai ser o mesmo valor. Tá vendo que, apesar do percurso ser maior, né, e o deslocamento ser maior aqui, né, o trabalho é o mesmo em todos os casos, tá? Porque a força-peso é conservativa e é a única força que realiza trabalho nesses todos esses casos aqui. Então, a energia cinética, como a energia cinética inicial é a mesma, né, a energia cinética final também será a mesma. Entendido? Então, essa é a letra A. Ordene as situações de acordo com a energia cinética do bloco no ponto B, em ordem decrescente. Aqui não tem, né? Não tem maior ou menor, são todas iguais, tá? Apesar dos percursos terem tamanhos diferentes aí, né? Distâncias diferentes. Às vezes não é muito intuitivo isso, né? Então agora vamos para a letra B. Ordene as situações de acordo com a velocidade do bloco no ponto B. Olha só, se a energia cinética é a mesma em todos os pontos, né? Todos os pontos B aqui nas 4 situações, né? Então você vai ter a mesma velocidade final, porque é o mesmo bloco, né? É o mesmo, entendeu? É a mesma massa, tudo. Então, como a energia cinética é a mesma no final, em todos os casos, a velocidade também vai ser a mesma, né? Porque a energia cinética é mv²/2, tá bom? Então, é a mesma também. Então, ordene as situações de acordo com a velocidade do bloco no ponto B em ordem decrescente. Também não tem que ordenar nada, você tem que dizer que a velocidade será a mesma em todos os casos. É isso aí.